O recado que o Lula está precisando dar nesse momento, aqui eu até discordo do título, né, sendo bem sincero, porque o Lula não está manifestando um apoio a Moraes. Ele precisa dar um recado. Ele é um comunista que acabou de voltar da viagem, de várias viagens, né, à Rússia, início do mês Peraí, passado. vai viajar de novo. Amanhã à noite ele viaja de novo, tá? De novo pra Ele onde? vai para Paris. Paris. Ele fica de quarta-feira até segunda da semana que vem em Paris. Não, mas aí a viagem... De novo com uma comitiva bem enxuta. É, né? Umas Não, mas 200 pessoas. é que essa viagem dele a Paris agora é atividade sexual, né, da esposa. Não é a da Rússia e a da China, que são comerciais e ideológicas. Vai falar da preservação dos oceanos, vai se reunir com Começa com empresários, vai participar de um fórum de empresários. Certamente o que será utilizado começa com preservar, mas não é isso aí não. E vou dizer mais um negócio, vocês Oceanos. dois... Não, é preservativo. Max tá queimadinho, hein? Pegou um solzinho. Deu uma corrida. tá. A Janja que vai usar preservativo. Preparem-se. Eu estava guardando para mais para frente, mas o Lula vai ser homenageado pela Académie Française, pela Academia Brasileira de Letras da França, pela Academia Francesa, e ele vai receber um prêmio que só é dado a chefes de Estado e só um brasileiro recebeu até hoje. Sabe quem foi? Dom Pedro? Dom Pedro II. Eu sei, que triste, meu Deus. Meu Bosta. Deus. Meu Deus. Dá até vontade de vomitar. Mas vamos lá. O Lula, comunista que é, ele está dando uma resposta a algo inesperado. A carta do Departamento de Justiça do governo americano, ela foi enviada em fevereiro. Né? Dando puxão de orelha bom no Alexandre de Moraes. Então, ninguém respondeu a essa carta, ninguém comentou essa carta, e após a carta, isso é importante a gente colocar aqui na timeline, por isso que esse programa é tão importante, porque ele faz realmente uma linha do tempo que traz um esclarecimento de contexto para você em casa que está nos assistindo. Se a carta foi em fevereiro, nós estamos no início de junho, e o imbróglio todo aconteceu em maio, quando é que ocorreu a visita do almirante americano? No mês de maio. Tá? Agora, mês passado. Então, até o fato do New York Times publicar uma matéria dessa, eu não duvidaria que foi algum tipo de combinação, sei lá. Estou aqui tirando o mérito do Jack Nicholson, mas os Estados Unidos precisavam dizer ao mundo qual é o tipo de mensagem que eles mandaram para o Alexandre de Moraes. E é nesse contexto. Então, envia-se a carta em fevereiro, o governo brasileiro finge que nada aconteceu, porque o histórico de respostas do governo americano ao governo brasileiro em relação ao meu caso, esse histórico ele é tão vergonhoso para a diplomacia brasileira que eles tentaram esconder de todos os modos e maneiras. Voltando mais um passo aqui, por que a Folha de São Paulo precisou noticiar que o governo americano havia negado a minha extradição, dizendo que eram só palavras? Em casa, vocês lembram, né? Isso aqui são só palavras. Porque o senador Jorge Seif falou em tribuna, no Senado, que o governo americano havia rejeitado, e isso, então, provocou a imprensa brasileira a procurar o governo brasileiro e as autoridades judiciárias do Brasil para explicar a frase do Jorge Seif. Então, como eles não tinham como mentir, não podiam mais ocultar, mas não podiam mentir, então soltou-se um pouquinho das informações entre o Flávio Dino, ainda ministro da Justiça, e o governo americano, dizendo que eram só palavras. Então tudo começou ali. São só palavras. Os Estados Unidos rejeitaram, né? Às vezes eu fico até com dificuldade de ir lá comer. Se você tiver o artigo Os Estados plural, Unidos. se você falar só Estados Unidos, aí você pode até usar o no singular. Tanto né? Eu fico com dificuldade. Eu prefiro no plural nos dois. É que na minha cabeça é sempre país, né? Nunca o nome, né? Tem gente aqui falando, não, o Lula estava falando do Eduardo Bolsonaro. Não tem como ser do Eduardo. Porque o inquérito do Eduardo Bolsonaro começou agora. Né? Não, Quem o Lula está tentando prender, o Alexandre de Moraes está querendo prender há muito tempo, é este moço aqui ao meu lado. O vídeo não fala do Eduardo, o vídeo fala de mim. Né? E aí, eu vi algumas pessoas falando isso, assim, o pessoal não entendeu o que está acontecendo. Isso mostra que o pessoal não sabe o que está rolando. Porque é chato ficar falando de si próprio, né? Mas
O que está acontecendo nesse exato momento com o Alexandre de Moraes é só por causa da decisão do Alexandre de Moraes de querer derrubar minha conta no Rumble e no Truth Social. Fevereiro desse ano. Em fevereiro desse ano. Já durante o governo Trump, e ele ainda pediu o bloqueio dos pagamentos Do Rumble. devidos à monetização dos conteúdos que o Alan já tinha publicado nessas plataformas. Tá? Porque quando eles falam repasse, né, eu não gosto dessa palavra, apesar de tecnicamente ela estar correta, mas no Brasil repasse tem um sentido pejorativo, né? Como se fosse um acordo, uma combinação. Não é isso. Quando você cria uma conta nessas plataformas, você tem um contrato. Você cria uma conta no YouTube, você tem um contrato. Qual que é o contrato? Olha, eu vou produzir o conteúdo e a plataforma se compromete a me pagar uma porcentagem dos anúncios, né, que estiverem ligados ao meu conteúdo. Algumas vão pagar por número de visualizações, não interessa. Então, olha o absurdo que o Alexandre de Moraes pediu ao Rumble e o Truth Social em fevereiro. Ele entrou com um pedido oculto, secreto, não foi pelas vias normais, tá? Sem que a justiça americana soubesse. Ele foi direto nas empresas pedindo que elas bloqueassem o perfil do Alan dos Santos, obviamente sem dizer que foi uma decisão dele, né? E que bloqueassem também qualquer pagamento que fosse devido a ele pela monetização dos conteúdos que já tinham sido publicados por ele naquelas plataformas. Então, aí o que aconteceu? Durante o governo Trump, então, você tem um juiz falando para uma empresa norte-americana, as duas não têm representação no Brasil, não tem escritório no Brasil. O Rumble já teve, mas já tirou, exatamente para não poder ter uma maneira de ser censurado, de ser intimidado, tá? Então, o Alexandre de Moraes faz isso para uma pessoa que é residente legal dos Estados Unidos. Ou seja, empresas americanas e um residente legal nos Estados Unidos. Ambos estão cobertos pela Constituição americana. E não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Um juiz estrangeiro, para tentar isso, ele precisa da justiça americana. É a justiça americana quem tem que agir. Ele pode pedir à justiça americana para que ela faça o que ele está pedindo. Mas é a justiça americana quem vai decidir. Porque ela tem que decidir segundo o quê? As leis dos Estados Unidos. Se vocês lerem a carta, fica muito claro que é do Alan que eles estão falando. Tá? Fica muito claro. Até porque o próprio advogado do Rumble e da Truth Social, né, que é o Martin DeLuca, ele já tinha revelado isso na época que eles processaram o Alexandre de Moraes aqui na Flórida, tá? E venceram. A tese deles foi referendada pela juíza aqui da Flórida. Ela só não deu uma punição ao Moraes porque ela disse que não via que ele tentou obrigar, né, que a ordem dele fosse cumprida. Ou que a ordem dele já tivesse sido cumprida, né? Não chegou a ser cumprida. E ela falou, inclusive, que não deveria ser cumprida, tá? Porque era uma ordem, obviamente, que violaria a soberania dos Estados Unidos. Se você ler a carta, eu postei ela inteira lá no X, depois acho que vale a pena até a gente publicar na timeline a carta completa. É uma vergonha para o Alexandre de Moraes, é uma vergonha para o Brasil a carta. Porque eles estão dando aula de direito básico, direito internacional básico, citando o fato do Brasil e os Estados Unidos ambos serem consignatários do Tratado de São José da Costa Rica, ou seja, está mostrando para o Alexandre de Moraes o seguinte: você não pode fazer isso. Você não pode assediar uma empresa americana e um residente americano com ordens ocultas. Você não tem jurisdição nos Estados Unidos. Ou seja, o básico, o que qualquer pessoa com bom senso entende. É isso que está explicado lá na carta. Aí fala das cartas rogatórias, né? Parece que tem 3 maneiras que um juiz estrangeiro pode tentar algo no Brasil. E aí ele explica que aquilo ali é uma vergonha, gente. Uma vergonha o Brasil e para o judiciário brasileiro. Ó, tem várias. Posso ler aqui que tem a ver com... Deixa eu só concluir o raciocínio, que senão eu vou acabar me perdendo. E aí o Lula, ele precisa dar essa resposta, né, ao público dele, né, tanto a própria equipe dele, mas como a própria militância dele. Porque a militância está
tá ficando sem graça. Eu percebo isso no X. É óbvio que tem os bots e tal, tem o pessoal que vive xingando, que não tem solução. Mas, por exemplo, o próprio Guga Chakra teve que reconhecer. Assim, ó, gente, vocês estão aí falando que o governo americano fez isso, que o governo americano fez aquilo, mas o Alexandre de Moraes não pode calar as pessoas aqui nos Estados Unidos por causa da primeira emenda da Constituição americana. Pois bem, o Lula, qual é a resposta que ele está dando ali? É uma resposta retórica, um recurso retórico, onde ele, obviamente, não está falando do que ele acredita, ele está falando de um assunto que ele conhece com superficialidade, e é sério isso, não é porque o Lula é um retardado, um imbecil, tem coisas que o Lula, pelo menos na hora de mentir, ele sabe muito bem como ele está fazendo. Nesse caso, ele fala assim, não, só porque o Alexandre de Moraes está querendo prender um cara lá que fica fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro, sou eu, e vale lembrar, né, o que o Lula fica falando, né, que eu fico fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro, você ainda nem sequer viu a piroca entrar, tá, Lula? Porque a gente está preparando um documentário lindo e maravilhoso e você aparecerá várias vezes nele, mostrando tudo que você já fez, desde o menino do MAP até todo o roubo que você já fez no Brasil. Então, aguarde. Se você acha que eu estou incomodando, a timeline nem começou ainda a te tratar como merece, tá bom? E o Lula dá essa resposta ao público dele, não como alguém que está falando para o Moraes. Ó, Moraes, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar sozinho, olha o que eu vou falar aqui para você. Tá ficando cada vez mais claro que o Lula vai sim deixar Alexandre de Moraes